Pessoas, eu quero gravar isso aqui, último exemplo para você. Só queria dizer uma coisa. Quando essas frações mistas ou impróprias, elas vão começar a aparecer muito no seu dia a dia e também em algumas expressões, tá? E a gente vai ter que somá-las, diminuí-las, né? Então, eu só quero dizer para vocês que quando você tá com uma expressão que tem uma mista, ó o que eu tô falando, que tem uma fração ou várias mistas, não comece, você que está começando a entender fração agora, não comece nada com a fração mista. Transforme ela em imprópria e depois faz a continha. Olha o que eu falei, hein? Nossa, mas eu tenho que fazer isso agora que você está aprendendo? Sim, muito melhor, tá? Evita erros. E não tem nenhum segredo, gente. Tá vendo que eu tenho duas mistas aqui? Eu vou transformar ela em imprópria e depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é a soma, tá? Então, deixa eu fazer, ó. Lembrando que é o vezes e mais, né, ó? Vezes e mais, ó. 5 vezes 2, 10, e 10 mais 1 é 11. Esta aqui, eu vou considerar agora 11 sobre 5. Deixa eu colocar aqui mais grosso. E essa aqui, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2 é 11. 11 também. E essa aqui é 11 terços. Eu já tenho as duas frações, ó. Agora, eu tenho que somar essa com essa, né? Eu já tô vendo que os denominadores são diferentes. Então, eu vou ter que fazer aquela redução ao menor denominador com MMC, né? Como é que eu faria isso aqui? Se eu tenho partes inteiras aqui. Tá vendo que é assim, um rolo isso? Então, agora, para que seja mais simples para você, transforme primeiro todas as mistas que você tiver, tira ela do seu caminho, ó. Não vou olhar mais para elas, eu vou olhar para essas novas. E daqui, ó, daqui, eu vou fazer a soma, né? Como a denominadora é diferente, vocês já sabem. Eu vou colocar o MMC aqui embaixo e fazer aquele joguinho para criar as frações equivalentes aqui embaixo, tá bom? O MMC dos dois é 15. E o meu jeito que eu gosto de fazer, eu já falei para vocês, é o divide e o vezes, tá? 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 30 é 11, é 33. 15 dividido por 3 é 5, vezes 11 é 55. Então, ó, somando os dois aqui vai dar 88. Isso. 88 sobre 15. Sora, as respostas eu tenho que simplificar? Sim. 88 dividido por 15 acho que não dá para simplificar, né? Isso aqui é um número par e não dá para dividir por 3 nem por 5. E o 15 só daria para dividir por 3 e por 5. Então, vai ficar assim. Se você quiser transformar esse resultado em mista, aí você pode, né? Eu não vou fazer, mas saiba que não é obrigatório, tá, gente? Deveria ser, como a simplificação é obrigatória. Mas transformar uma imprópria numa mista ainda não é obrigatório, tá bom? Mas se você quisesse, você poderia ver qual é o número que dá para dividir por 15 aqui dentro e colocar a fração do lado. Não tem problema nenhum, tá? Último exemplo. Deixa eu até dividir aqui para vocês não se confundirem com a parte de cima. Olha essa aqui. Eu tenho uma mista com uma própria. Essa é própria. Tá vendo que a parte de cima é menor que a de baixo, então estamos falando de uma parte só, né? Então, se eu tenho uma mista, eu não vou usar ela assim. Eu vou transformar ela em própria e depois vou somar com outra, tá bom? Então, vamos fazer. 2 vezes 5 é 10. E 10 mais 1
10 mais 1 é 11. Ó. Aí, essa aqui, ela não é mista e nem imprópria. Ela não é mista. Então, eu não preciso fazer nada com ela. Essa aqui, eu vou mudar a cara dela, ó. Então, eu não vou mais olhar para esse de cima. Vou olhar para esse porque eu alterei essa fração aqui, ó. Deixa eu fazer aqui do lado. Então, o denominador diferente, já sei que eu tenho que criar uma fração para cada uma, ó. Esta primeira é para essa e essa para essa, tá? Eu não vou fazer embaixo porque tem pouco espaço aqui. 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 11 é 33. 15 dividido por 3 é 5, e 5 vezes 1 é 5. Então, a parte de cima é 38. E não dá para simplificar essa. Se eu quiser transformar esta imprópria em mista, já sabe, né? Às vezes vai ser obrigatório, às vezes o exercício vai te pedir, né? Quantas partes inteiras tem, ou